Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Estamos de volta mais uma vez aqui para estudar, compartilhar um pouco a respeito dos acontecimentos que nos últimos dias, 10 dias, tem acontecido em relação ao desligamento de um querido amigo e pastor, Edir René Kivitz, da Ordem dos Pastores Batista. E novamente estou aqui com meu amigo e secretário Nano, que ele não gosta de ficar fora do meu estudo e do meu estúdio, então ele está aqui para me auxiliar. Bom, gente, eu quero te agradecer por se você assistiu, se não assistiu o vídeo número 1, o que vimos semana passada, será importante você dar uma olhada nesse vídeo que está aqui embaixo, está algumas indicações, como o e-book, o vídeo que causou todo esse rebuliço, a minha proposta da semana passada. E agora vamos para o vídeo número 2, o que realmente Edir René quis falar com atualizar a insuficiência da Bíblia. Mas para isso, você vai deixar teu like, a sua crítica, o seu comentário, enfim. E eu vou te convidar para um curso que vai ser dia 10, 11 e 12 de janeiro de 2022 sobre a história da igreja. Olha, eu vou te convidar, e esse convite muito especial. Há muita coisa que não é levada para o púlpito, porque não é necessário, às vezes, mas nos estudos bíblicos que você faz nas escolas bíblicas dominicais, é muito importante você encarar essa realidade dos 300 anos, quase 400 anos da igreja cristã, como ela realmente, a religião veio distorcer o que era o Evangelho, que é o Evangelho de Jesus, e que muitos, através da história, tentaram e tentam até hoje colocar um pouco mais de aproximação daquilo que o Evangelho de Jesus. Mas isso vamos ver lá no curso da História da Igreja, e inscreve-se aí gratuitamente e você vai receber o link desse curso. Mas agora, então, vamos lá, meu caro, solta a vinheta e nós encontramos, então, na próxima parte do nosso vídeo. Solta a vinheta, um grande abraço a ti, logo. Bom, estamos aqui novamente e eu quero dizer para vocês, lembrar que no vídeo passado nós mostramos o que Edir René faz. Isto é, ele sai do campo da teologia e vai para o campo da hermenêutica. Porque o que ele pregou é um fruto de uma hermenêutica que é certa ou errada, isso vai depender de você, ou melhor, de um método hermenêutico, que isso vai depender de você, se ele é certo ou errado, e que trouxe esses resultados. Então, nós estamos... A primeira coisa que eu quero dizer, então, é que nós estamos atacando os frutos e não a árvore, a raiz da árvore. A segunda coisa que nós falamos é que Edir René não nega a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. No próximo vídeo nós vamos ver mais isso. Mas ele não nega essa declaração, pelo contrário, ela reafirma que a Bíblia é infalível e que ela é suficiente, mas para que é suficiente também é importante saber, e isso que nós temos que ver, o que ele quis falar por insuficiência. A terceira coisa que eu quero colocar é lembrando de uma aula que eu tive com um professor muito querido nosso da Faculdade Batista de São Paulo, lá no ano 78. Ele disse o seguinte: para ouvir bem ou para debater bem um problema, uma questão teológica, filosófica, precisam ser os termos definidos. Eles precisam definir os termos. Então, se eu vou falar sobre atualização, contextualização, sinergia, enfim, tantas palavras difíceis na área da teologia, eu preciso
definir, olha, eu penso isso sobre esses termos. O que Eddie René não pode fazer numa pregação? Ele está pregando a sua igreja, que com certeza a sua igreja sabe sobre o que ele quis falar sobre atualizar a insuficiência. E a quarta coisa que eu quero chamar a atenção é como que nós, cristãos, somos fofoqueiros intelectuais. Por que eu digo isso? Tiraram do contexto a frase do Eddie René, inventaram um monte de coisas. Parece que nós, cristãos, gostamos de ferir o corpo de Cristo, que é a igreja, nossos membros. Lamentavelmente, eu tenho muita tristeza, não vou falar dor, mas muita tristeza. Pessoas que nem viram, nem ouviram Eddie René, nem leram o e-book, já inventaram uma série de coisas. Gente, isso é lamentável no meio evangélico. Isso talvez seja a marca mais triste da história da igreja do século 20 e 21. A fofoca intelectual. E, lamentavelmente, são pastores, líderes, que proclamam nos vídeos nada daquilo que Eddie René fala. Isto é, eles pensam desse jeito que Eddie René disse. E Eddie René no e-book diz claramente o que não disse. Então, é isso que é importante. Então, deixando essa introdução um pouquinho mais longa, então vamos ao assunto. Quando você pergunta o que é atualizar a Bíblia, Eddie René dá algumas respostas, várias respostas. Ele fala bastante sobre o que é a atualização. E ele parte de uma questão central. A questão central é do que falamos, pois quando pronunciamos sobre ser a Bíblia insuficiente, entre colchetes, e sua necessidade de atualização. Veja bem, ali está claro. O que falamos, do que falamos. Então eu tenho que ouvir o preletor dizer, olha, eu penso que atualizar é isso, e eu penso que a insuficiência é isso. Eu não posso colocar no preletor a minha ideia. Então, Eddie René, tanto nas duas palavras, atualizar e insuficiência, ele traz, vamos assim dizer, novidades que não estavam, nem estavam no conhecimento do povo que levantou a lebre, possivelmente. Então, ali que existe o problema que já venho falando no vídeo anterior, a metodologia. Para Eddie René, atualizar insuficiência não é a mesma coisa, talvez, para mim. Mas o dicionário faz que atualizar e insuficiência é isso, é aquilo. Sim, o dicionário. Mas Eddie René entra numa categoria da filosofia da linguagem. E aí que a coisa vai complicar, porque nos últimos anos, com Jacques Derrida, veio aquela famosa desconstrução e tudo mais, filósofos, enfim. Então, possivelmente, nós não estamos atualizados com alguns termos de hoje, porque muita coisa nova surgiu. Então, mouse, por exemplo, você hoje, mouse, sabe o que é, depois de 30, 20 anos, ou mais de 40 anos de informática. Então, vamos ver rapidamente o que Eddie René diz, o que é atualizar. Ele dá 100 respostas rápidas aqui. Atualizar a Bíblia, nesse sentido, não implica escrever outra Bíblia, corrigir a Bíblia ou negar a autoridade da Bíblia. Significa, sim, enxergar o que está dito por trás das palavras literais, ou está dito explicitamente em parte das palavras literais, e afirmar a lógica sistêmica revelada no jogo das linhas e entrelinhas do texto, especialmente levando-se em conta as transformações históricas que a palavra em sua forma inicial de origem. Já tem uma resposta o que a Bíblia significa atualizar ou corrigir, não é isso. A segunda resposta que ele diz, atualizar a Bíblia significa ir além da leitura literal dos textos bíblicos. Já fazemos isso em boa medida. Os membros de nossas igrejas se valem da justiça civil contra outros irmãos.
Então, atualizar. Lá na Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 6, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, tem o caso onde Paulo recomenda não ir aos tribunais, mas que a igreja deve solucionar os problemas. E nós fazemos isso? Não. Vamos aos tribunais, por algumas razões, porque eles conhecem a lei possivelmente melhor do que nós. Então, e há outros exemplos. Por exemplo, 30 anos atrás, eu me lembro, tinha igreja que colocava dois rolos de membros, os batizados porque eram casados legalmente, direitinho, no cartório, e os chamados, antigamente, amaziados. Primeiro era concubinos, concubinas, tudo mais, concubinato. Depois veio amaziado. Agora nós temos união estável e tem igrejas batizando. Eu conheço igrejas, eu mesmo batizei pessoas de casamento de união estável. Isso é atualização. Porque a Bíblia não é clara, mas o que está na Bíblia, as entrelinhas que nós entendemos. Então, veja bem, significa ir além da literatura literal. A segunda resposta de René. Terceira resposta, atualizar a Bíblia significa também buscar a lógica sistêmica bíblica para aplicar as realidades contemporâneas, especialmente nos temas não abordados diretamente pela Bíblia. Então, eu ensinei agora há pouco sobre... Agora falei 2, 3 pontos, e eu posso falar um quarto, um quinto, um sexto, há outros tantos que ficaria longo aqui expor essas atualizações. Para terminar essas atualizações, eu vou citar um. E de fazer discípulos de todas as nações. O que significa fazer discípulos? Fazer discípulos, naquele tempo, não era colocar numa sala de aula, não era dar 4 lições, ou aplicar as 4 leis espirituais, 8 lições para aprender sobre doutrinas. Não era colocar o ensino da igreja. Fazer discípulo era o quê? Conviver com o discipulador. Ele vivia 24 horas, morava na casa do discipulador. Ele viajava, o discípulo viajava. Ele fazia tudo o que o mestre falava. Ele não debatia, ele aprendia, ele perguntava. Eu pergunto, é feito isso hoje? Não. Nós atualizamos. Por quê? Nós levamos para o templo, vamos para uma sala de aulas e depois batizamos. Veja bem a diferença. Fazer discípulo, em outras palavras, naquele tempo, more com ele, viva com ele, conviva com ele. Depois de fazer isso, batize. Depois de viver, conviver, tudo mais, batize. Depois de batizar, ensine das coisas que eu vos tenho mandado. Mas nós invertemos. Nós ensinamos e depois batizamos. Não. Primeiro, biblicamente, se você pesquisar o que era um discípulo no século I, você vai ver isso. Primeiro, aquele que você discipulou tem que conviver com você 24 horas, comer do mesmo pão, vivenciar tudo, estar com tudo com ele, o discípulo compartilhar com você. E ninguém praticamente faz isso. Depois de ver toda essa vida, o discípulo vai dizer, olha, eu quero ser batizado. Tá bom? Então batiza. Agora eu quero ser ensinado. Veja que nós invertemos. Tá vendo? Então, essas atualizações existem, são naturais, mas eu não vou me alongar mais. Então, a quarta resposta. Atualizar a Bíblia significa perceber que, se é verdade que em suas linhas os textos bíblicos parecem legitimar, corroborar e preservar as estruturas sociais injustas dos seus contextos históricos de origem, nas suas entrelinhas, a Bíblia é o texto mais extraordinariamente revolucionário, fonte de inspiração para homens e mulheres que viraram o mundo de cabeça para baixo. Isto significa o quê? Que nós não podemos usar o texto literal, porque ele cita Atos 17:6, que os homens, que viraram o mundo de cabeça para baixo, tá?
Porque, por exemplo, no caso de Filemão, que o texto que é tratado, a pregação, ele é claro dizer, olha, o que Paulo faz? Fala, olha, tudo bem, você tem que voltar a seu patrão, a seu senhor. Só que ele fala para Onésimo, agora ele não é mais escravo. Agora trate-o como irmão. É o mundo da nova criação. Veja bem, então, do literal que estava lá, o evangelho transforma, então, a liberdade do escravo. Vamos para a quinta resposta. Atualizar a Bíblia implica perceber que a lógica sistêmica da revelação instalou bombas de tempo que implodiram o mundo onde os textos tiveram origem. A leitura desatenta ou literalista do texto bíblico enxergará apenas o apóstolo Paulo reafirmando o que era sabido e acreditado em seu tempo e em seu mundo. Me perdoem, mas isto aqui é primeiro semestre da aula da hermenêutica, quando eu dou aula ou quando eu recebi a aula. Primeira pergunta. O que este texto significou para os primeiros leitores? Lá estava João, Pedro, Tiago ouvindo as cartas de Paulo. E eles ouviram alguns textos. A pergunta é, o que significou para eles? X. Agora, o que significou para mim? O que significa para mim esse texto? Não é X, é Y, possivelmente. Porque os contextos históricos são diferentes. Historicamente, contextualmente são diferentes. O que nós precisamos extrair de lá o princípio. E não a literalidade do texto. Algumas vezes pode até coincidir, mas não necessariamente. Então não podemos fazer uma leitura desatualizada da Bíblia, e se valer do texto bíblico simplesmente para continuar tendo um montão de coisas que o Evangelho precisa modificar, porque lá no século I modificou. Faz um parênteses, te convido a participar do curso História da Igreja para você ver como isso foi modificado. Então nós temos essas 5, e a sexta, para terminar, atualizar a Bíblia implica discernir que em seu sentido abrangente e sistêmico o Evangelho estabelece uma nova ordem, abandonando o mundo das hierarquias e estabelecendo novos termos para as relações humanas, agora fundamentadas nas bases da igualdade, mutualidade e unidade, propósito divino desde antes da fundação do mundo, como reflexo da Trindade Santíssima, que é diversa e una, plural e idêntica, criativa e operante em mútua responsabilidade. A sexta resposta me traz de volta a nova criação. Gente, precisamos entender que 2 Coríntios 5:17 fala de um novo mundo, uma nova criação. Se você quer continuar na linha de Gênesis 3, continue sendo legalista, exigente, moralista. Mas se você quer passar pela cruz, onde Jesus ensina que não é mais hierarquia, mas servir, não é mais autoridade no mandar, no comandar, em dar ordens, mas em servir, então temos que fazer isso, a nova criação. Então, esta questão é que muitos de nós podemos nos incomodar. Nós podemos se incomodar. O que Ed René fez, então, talvez o que chocou as pessoas, foi a questão das entrelinhas, que com certeza 100% eu faço, o pregador mais conservador faz, tá? Quando interpreta as escrituras. Porém, por causa do nosso literalismo e por causa de uma influência
neoplatônica, nós espiritualizamos e nós não trazemos essas questões para a nossa prática, para nosso dia a dia. Certa vez eu fui pregar sobre Tiago capítulo 5, sobre os trabalhadores, lá que eram trabalhadores do campo. E eu estava com muitos empresários na minha frente. Eu não ia falar sobre campo, eu tinha que falar sobre as empresas, do pessoal. Lá, por exemplo, haviam trabalhadores nas minas. Naquela cidade não tinha minas, eu tive que atualizar, eu tive que trazer para o escritório. Mas o que eu trouxe? Trouxe para a realidade contextual. Histórica e contextualmente, a pregação sempre tem que ser histórica, contextual, para extrair o princípio do século I e aplicar no século XXI. Então, meus queridos, você que está até aqui assistindo, interessado, nós precisamos fazer teologia que faça mudanças na nossa vida particular e nossa vida social. Nas estruturas sociais também, como Jesus fez na área religiosa, na área política, na área administrativa, que até hoje ele impacta as pessoas. Então, o que nós temos, Edi René, ele diz que atualizar não é nada disso que vocês estão falando. Embora ele faz uma colocação bem interessante, e com isso eu já quase estou terminando. Ele diz aqui, meu mea culpa, posso ser responsabilizado por usar, entre aspas, palavras que continham implicações que eu não tenha visto e as quais não subscreveria. Isto é, quando ele falou de atualizar, ele não pensaria, com certeza, ele disse isso, que causaria tanto rebuliço. E por isso ele disse, minha culpa. Quebrou-se, então, o princípio daquilo que nós temos que falar desde o início. O que significava essa palavra para o pregador? O que significava atualizar? E ele assume a culpa, dizendo, olha, lamentavelmente eu não pensei que ia causar tanto rebuliço. E eu termino aqui essa parte dizendo, tentando colocar, né, o que é atualizar para ele a Bíblia. Atualizar a Bíblia é discernir o sentido daquilo que, embora revelado na Bíblia, não esteve necessariamente no horizonte de consciência dos seus autores e leitores originais. Pronto! Será que Paulo estava no mundo século XXI pensando de que submissão da mulher de Efésios capítulo 5 ia dar tanto problema? Que esse é um texto muito interessante que os evangélicos e os não evangélicos usam, lamentavelmente, sem entender a realidade histórica da mulher daquele tempo. O que Paulo fez naquele tempo foi uma revolução. Tirar a mulher de um objeto que nada valia e colocar esta mulher para que se sentasse à mesa junto da família e dizer para o marido, olha, cuide dessa mulher como Cristo cuidou da igreja. Gente, isso é uma loucura para esse tempo. E hoje, nós fazemos isso? Então, meus queridos, nós temos que entender o que é atualizar para Edi René. E vou repetir, atualizar para ele é discernir o sentido daquilo que, embora revelado na Bíblia, não esteve necessariamente no horizonte no horizonte da consciência de seus autores e leitores originais. Vou colocar para terminar agora um exemplo bíblico dessa ideia. Com certeza você leu
1 Coríntios capítulo 6, quando ele fala assim, que a mulher, a prostituta, o crente não se pode unir a uma prostituta, por duas razões. Você somente pensa no sexo. Eu também pensava no sexo. Então, com uma prostituta, você não se pode unir. Não é só por causa do sexo. É por causa de que essa prostituta que Paulo está falando era uma sacerdotisa do templo de Afrodite, e a união sexual com essa sacerdotisa também era uma união, uma unidade religiosa. Agora, se o homem se une a uma prostituta hoje, tem essa unidade religiosa? Não tem. Não conheço se existem sacerdotisas de Afrodite nesse tempo, ou o sexo como religião. Então você pode ver que são dois tempos diferentes. E aí está o grande erro nosso, que nós queremos não somente trazer a literalidade, nós queremos vivenciar o mundo do século I greco-romano, e outros ainda querem vivenciar o mundo judaico. É o que Paulo não quer. Paulo quer que nós, eu e você, apliquemos o Evangelho de Jesus. E que é o Evangelho de Jesus? O Evangelho de Jesus somente tem três coisas. Três coisas importantes que você tem que ser legal em aprender. Que está em 1 Coríntios capítulo 15, de 1 a 5. O Evangelho de Jesus é a morte e ressurreição de Jesus, segundo as Escrituras, primeiro. Segundo, o Evangelho de Jesus é a ressurreição de Jesus, segundo as Escrituras, diz Paulo. E em terceiro lugar, o Evangelho de Jesus é o aparecimento aos seus discípulos, que hoje é para mim o aparecimento quando ele me aceitou, me recebeu. Eu sempre digo, eu não aceitei Jesus. Eu não levantei a mão. Jesus se rompeu e me achou e me disse, olha, eu quero você. Pronto. Esse é o Evangelho. E aí me coloca num correto relacionamento com Deus. A partir desse Evangelho, eu estou num relacionamento com Deus crescente, que pode ser radicalmente crescente ou pode ser pausadamente crescente. Porque tem pessoas que querem que você aceitou Jesus no domingo ou tem um encontro com Jesus e já na terça-feira você já vira um santo. É uma nova criatura. Nasceu de novo agora, 2 dias, não perca além daquilo que ele pode ter. Então, meus queridos, Edir René ensina o que atualizar. Edir René dá 6 respostas sobre o que é atualização. Ele define o que é atualização. E não é nada contrário às Escrituras, não é nada contrário à declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Agora, logicamente, você pode discordar à vontade. E ainda mais, Edir René confirma de que ele acredita na palavra como palavra de Deus é infalível, inerrante. Qualquer coisa que eu dizer, falar a respeito disso, fora disso, é a sua interpretação. Não faça fofoca intelectual. Seja um servo, serva de Deus. Não invente e não diga que ele disse quando não disse. Talvez você e eu temos que dizer, eu entendo isso. Eu entendi o que eu acabo de expor para vocês. Termino dizendo, eu não tenho procuração de Edir René, embora eu tenha sido colega dele de faculdade, de internato, jogamos bola, mas eu não gosto, não me sinto bem com as injustiças que eu enxergo, a meu ver, e eu tento ajudar no melhor possível. Que Deus te abençoe e te aguardo no próximo vídeo. Deixa teu comentário e coloca aí um like. Se o não gostou, também pode colocar, fica à vontade. E te convido a participar do meu curso de História da Igreja, dia 10, 11 e 12, onde nós vamos estudar juntos a história da Igreja, os 300 primeiros anos. Como tudo começou. Um grande abraço, assina nosso canal, porque já vem, espero, o terceiro e último vídeo sobre este assunto, Edir René. E que Deus nos abençoe. E para terminar, eu quero te convidar, então, para ficar ligado no meu canal e no meu site, J. Miguel Aguilera,
ou segue-me no Instagram, J. Miguel Aguilera, para você saber que vamos ter um curso sobre conexão bíblica, onde nós vamos apresentar 12 disciplinas para você conhecer a Bíblia e interpretá-la da melhor maneira possível e extraindo o melhor ensino bíblico para a sua igreja, para você, para as suas comunidades. Então eu te aguardo para você ser meu aluno, com aulas semanais às segundas-feiras, ao vivo, e com videoaula para acesso ilimitado. Aí você vai usar e abusar, e você pode montar a sua biblioteca digital, tudo em vídeo. Um grande abraço para você e nos vemos no próximo vídeo. Fica na grande bênção e paz do Senhor Jesus.